Olá, saudações. Pessoal, decidi gravar um vídeo aqui que muita gente pode achar estranho por estar de repente fugindo da proposta do canal, mas só para que vocês entendam, a proposta do canal Ciência da Meditação é a gente falar sobre o universo da meditação. E quando a gente entra no sentido de se conscientizar, de se melhorar, de prestar atenção no que está acontecendo, de observar, tudo se encaixa perfeitamente com a proposta desse canal. Então, vão achar estranho porque de repente eu vou falar aqui de política, mas percebam que o ponto que eu quero falar aqui não é necessariamente sobre política, é sobre arquétipos, é sobre como a nossa sociedade, o verdadeiro vírus da nossa sociedade. Vamos tentar acompanhar. Vejam só, há poucos minutos eu assisti um vídeo, agora há pouco, no Quebrando o Tabu, que é uma página que tem uma proposta bem interessante de mostrar pessoas fazendo discurso e trazendo opiniões que vai, de uma certa forma, desconstruir ideias, que vai quebrar o tabu, né? A proposta da página. E eu achei interessante porque postaram um vídeo de pessoas comentando que tinha se arrependido em Bolsonaro e explicando o motivo pelo qual havia se arrependido e o motivo pelo qual havia votado nele. E os principais motivos que diziam que o porquê votaram nele era porque acreditava que ele ia combater a corrupção, acreditava que ele ia ser uma pessoa que ia trabalhar para a questão da saúde, dos direitos da família. Enfim, a gente vai soltar trechos do vídeo e eu queria que vocês acompanhassem o raciocínio aqui comigo. Eu me arrependo do meu voto. Cara, eu me arrependo e muito, não é pouco. Eu me arrependo de ter confiado. Perdi alguns amigos na época. Eu andava com foto do cara no meu carro, brother. Sabe aqueles cara falasse do Bolsonaro, tava arrumando encrenca? Porque eu acreditava naquilo, aquilo era uma verdade pra mim. A gente pode mudar de opinião. A gente erra. E eu sou humana, eu errei. Cara, eu não acho que seja um erro, porque eu acho que as pessoas foram enganadas. Você não tá errado por acreditar. Eu que tô errado de mentir pra você. Vi o Bolsonaro assim, como uma pessoa que chegou com grande apelo popular. Foi aquele negócio do programa anticorrupção, foi uma coisa que me chamou muita atenção pro lado dele. O lance da economia ter um estado menor, sabe? E aí os meus amigos colocavam nas redes sociais coisas ruins sobre ele, falando mal, e eu falava, gente, não, pelo amor de Deus, não é assim, ele vai mudar o Brasil, vamos tentar acreditar num novo governo, vamos sair um pouco do PT, sabe? Juntando com os amigos e fomos batalhando contra o PT. Dava para perceber que ele era um cara assim, eu não entendo muito isso, só que eu achava que ele era um cara que ia chegar lá, ia se cercar de boas pessoas para tentar fazer o Brasil sair da estagnação e alavancar. Por que eu votei no Bolsonaro? Porque eu só escutava o que ele falava. Você entra nas redes sociais, Jair Messias Bolsonaro, você só vê coisa linda, maravilhosa, ele é isso, ele é aquilo. Mas ele não é um bom comandante. A capacidade dele de criar uma antipatia, eu acho que cresceu em 100%. Tinha coisas que eu olhava e falava, cara, ele é presidente mesmo ou ele é só um... Porque ele não estava tendo uma postura de presidente. O que ele fez por nós até agora? Eu não vi nada. Ele veio com umas ideias muito família, muito tradicional, conservador. Só que eu não sabia que era a família dele. Um exemplo claro foi dia 26. PF na casa do governador do Rio de Janeiro. Bolsonaro comemorando. Parabéns, PF. Dia 27. PF na casa dos bolsonaristas. Acabou, porra. Como é que é? 2 pesos e 2 medidas? Talvez seja essa a minha maior decepção. Arrumou uma briga com o Moro, tirou o cara de lá, não deixou o cara fazer o trabalho. Tudo pra proteger o Filho e as cagadas que com certeza aquele cara fez. Não, a pessoa que roubou um pote de manteiga porque não tinha o que comer, esse sim tem que ser morto dentro da cadeia ou tem que ser apedrejado, e uma pessoa que é rica, porque eles não são pobres. Ah, não, tudo bem, meu filho, eu vou acobertar. E aí, na sequência, as pessoas começam a mostrar os motivos pelos quais se arrependeu. Ou seja, que ele estava fazendo tudo o contrário do que tinha prometido e que não estavam sendo um bom comandante, no sentido, enfim, as diversas críticas foram apresentadas, essas que a gente está vendo aí. Mas agora prestem atenção. Em seguida, o Moro denunciou ele, começou o apoio do Centrão. E você vê os caras que apoiam ele, tipo, Roberto Jefferson. Caralho, velho. Porra, tu tá se abraçando com os caras que você dizia que era o demônio, entendeu? A palavra dela é aquela e pronto. Parece aquela criança mimada que faz a birra e não quer admitir quando tá errado. Ele quis ir contra o que a OMS apregoa,
cientistas, médicos, pessoas que são especializadas. E aí ele vai contra o que ele propôs para o ministério dele, colocar pessoas especializadas. Porra, veio o Mandetta e falou, ó, não, deixa todo mundo em casa. Ele não gostou da ideia, tirou o cara. Me trouxe o Taishi. O Taishi, porra, veio, vamos ver, mas é técnico. Quem é técnico sabe que tem que deixar a galera em casa. Você retratou o Covid como uma gripezinha, né? Desculpa. Covid quase matou a minha mãe. E eu tenho um irmão que é síndrome de Down. Também contraiu o Covid. Então não é assim uma simples gripezinha. É uma família, sabe? As famílias perderam pessoas, sabe? E ele não teve compaixão. Isso pra mim não é humano, sabe? Não é o que eu pensava que ele era. Nós trabalhamos na linha de frente, eu trabalho de motorista de ambulância. Nós somos o único país do mundo que está usando hidroxicloroquina. Nenhum amigo meu médico quer receitar isso de maneira alguma, nem que venha um protocolo definitivo. Ele não vai conseguir nem salvar a economia, nem salvar as pessoas. Entende? Então não tá casando o discurso com a realidade, entendeu? Mas para mim já é. Para mim, acho que ele já não deveria nem estar mais lá. Eu acho que deveria haver um impeachment. Eu seria a favor. Se eu soubesse que Bolsonaro ia agir dessa forma, não só não votaria, como fazia campanha contra. Se você virasse para mim e falasse assim, hoje, tem as eleições hoje, Bolsonaro e o Fernando Haddad. Eu vou ser sincero, eu acho que talvez eu até não daria meu voto. Eu votaria em branco. Eu votaria em branco. Cancelava, anulava, justificava meu voto. Eu acreditei que ele iria mudar o Brasil. E agora eu não acredito mais. Eu pedi desculpa. Na página de vocês eu pedi desculpa, pedi perdão. E eu fui criticada. A crítica pelo erro a gente tem que aceitar. Hoje eu preferia ser chamado do gado arrependido do que aquele gado cego que ainda insiste em defender uma pessoa que não tem como defender. É difícil tentar falar algo para as pessoas de opinião contrária, porque as pessoas podem achar que você quer ser o dono da verdade, que você, eu falo no popular, você quer ser mais que qualquer um. As pessoas só enxergam o que elas querem ver. Eles estão de olhos fechados, eles estão cegos. Gente, a gente tem que acordar. Tá na hora da gente acordar, sabe? Tá na hora. Nesse sentido, o que mais me chamou a atenção foi que, ao finalizar o vídeo, eu fiquei, de uma certa forma, ali comovido e no sentido de estar trabalhando, desenvolvendo a empatia por essas pessoas. Quando eu fui ver os comentários, parte dos comentários era tudo fala no sentido de dizer: eu avisei, sinto muito, mas vocês sabiam disso. Sempre falas no sentido de estar acusando essas pessoas por terem se arrependidos, na ideia de defender o seu ideal, o seu propósito, e está apontando o dedo para essas pessoas no sentido de dizer que foram avisados. Então, se a gente puder observar aqui, ó, na página, aqui tem o primeiro comentário que tem mais curtidas. Acho que ninguém foi enganado. Não viu quem não quis. Os sinais eram muito claros. E é o comentário que tem 9.395 curtidas até esse dia. O segundo, eu só discordo de uma coisa: Bolsonaro não enganou ninguém. Todos que votaram nele votaram conscientes do que ele era. Não consigo acreditar em nenhuma dessas palavras. Desculpa, mas não foi por falta de informação. Não foi. Vejam só, o que tem aqui é claramente o que a nossa sociedade vive. São dois pontos. Eu tenho um lado que eu defendo a minha convicção e tem um outro lado que defende, e esses dois estão em constante briga, em constante debate. Quando um lado cede, que nesse caso a gente pode se observar por isso é um fato, o outro lado, ao invés de acolher de forma empática, de receber isso, cria mais argumentos ainda para justificar esse outro lado, mostrando que esse arquétipo Bolsonaro, na verdade, a gente está fazendo da mesma forma quando não somos empáticos. A vida, esse momento social que a gente está vendo, esse vírus, ele parece que está trazendo oportunidades para que a gente perceba de que o verdadeiro vírus da humanidade é o da desunião, o da falta de empatia. Quando a gente não consegue escutar, desenvolver essa habilidade, essa capacidade de conseguir pelo menos tentar entender que essas pessoas realmente elas acreditavam, elas queriam, elas entendiam no fundo do coração delas, elas entendiam, elas compreendiam
que o Brasil ia avançar. Não aconteceu, se arrependeu, é assim. Que bom que a vida é assim, que a gente pode fazer escolhas e pode se arrepender. Que bom que existem pessoas que às vezes acolhem os nossos pontos de vista. Então, trago essa reflexão aqui para que a gente pense. O verdadeiro vírus da humanidade é o vírus da desunião, da falta de empatia. O que parece que a vida, mais uma vez, está querendo nos dizer é que a gente precisa ter união, é que a gente precisa ser empáticos uns com os outros. E eu acho que é assim que a gente vai conseguir, de uma certa forma, atingir, quebrar esse padrão que a nossa humanidade como um todo vive, de ficar defendendo um lado e esquecendo o outro. Quando a gente faz isso, esse padrão parece que ele vai sempre se repetir, parece sempre estar se repetindo e a gente não consegue se atentar para isso. Então, nesse sentido, parece que a vida, que o tempo, que essas situações estão apontando para a gente realmente, dando um sinal de que se não formos construindo uma sociedade, quando a gente fala de igualdade, de desigualdade, a gente continua constantemente alimentando determinados tipos de arquétipos. São arquétipos que são inconscientes. Então, às vezes, parar de tentar de defender só o meu propósito ideal, porque na minha cabeça eu tenho a plena convicção que eu quero um país melhor, sabe? Então, as outras pessoas podem estar querendo isso, podem estar pensando nisso. E aí, quando um lado cede e a gente não consegue desenvolver essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, a gente perde uma oportunidade linda de se unir. O que a vida está nos apontando nesse momento é que, se não for pela união, aparentemente a gente não vai conseguir formar essa base, essa estrutura que a gente precisa. Então eu vou deixar o vídeo aí também para que vocês possam ver trechos dele e tirar conclusões de vocês. A vida, o tempo, esse vírus, as histórias, parece que está trazendo uma mensagem para a gente. Enquanto a gente continuar defendendo o nosso ponto de vista de uma forma que a gente não consiga se abrir para conseguir se sensibilizar, para conseguir perceber o outro, eu acredito que a gente continua estimulando a desigualdade, eu acredito que a gente continua tendo racismo. O racismo ele vai muito mais além do que a cor. Esse é um ponto que a gente, de fato, precisa trabalhar. É o mais emergente, de fato, mas existem outros que estão por aqui que a gente também não está conseguindo ver. E quando a gente não consegue simplesmente desenvolver atitudes empáticas pelo próximo que está do nosso lado, a gente continua alimentando e retroalimentando esse arquétipo, que você pode chamar do arquétipo Bolsonaro, do arquétipo esquerdista, do arquétipo direita. Esse arquétipo ele está dando a ideia, ele está mostrando que o que existe, que o que está separando é o arquétipo da ignorância, é o arquétipo da desunião.